Você imagina que a separação de alguém que você ama muito e de quem você espera muito pode trazer benefícios para a sua vida? Num primeiro momento, a resposta pode ser não. Nós não imaginamos que a separação, a partida de alguém que nós amamos e de quem nós esperamos muito, em quem inclusive nós depositamos as expectativas e esperanças de nossa vida, se essa pessoa for embora da minha vida, eu só vou ter tristeza e problemas, eu não vou ter benefícios. Creio que era assim que os discípulos de Jesus estavam pensando quando Jesus lhes disse que ele iria embora e que para onde ele iria, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. Aqueles discípulos estavam seguindo Jesus, alguns até há perto de 3 anos. Alguns deles haviam deixado suas atividades. Alguns eram pescadores, outros eram funcionários do império, como coletores de impostos, e haviam deixado suas atividades, talvez até deixado suas famílias, para seguirem a Jesus com a expectativa, com a esperança de que Jesus era o Messias e que Jesus iria instalar o reino de Deus de forma visível. Jesus iria então reunir os seus compatriotas e juntos lutariam contra o Império Romano, libertariam politicamente sua nação, restaurariam o verdadeiro culto, tirando ali do templo os sacerdotes corruptos e restaurando a verdadeira adoração a Deus, restaurando a dinastia davídica, a dinastia do rei Davi, e trazendo um tempo novo. Mas eis que agora Jesus lhes diz que está indo embora, e que para onde Jesus está indo, os discípulos não poderiam acompanhá-lo. É compreensível que o coração dos discípulos se encheu de ansiedade e até de confusão. Eles não podiam entender direito o que estava acontecendo. Mas Jesus então passa a lhes informar que essa sua ida lhes traria grandes benefícios. Ali no capítulo 14 do Evangelho de João, que é o evangelho que nós temos estudado nos domingos à noite. Temos chegado no capítulo 14 e hoje iremos tratar dos versos 12 até o verso 15. E nesse texto, nesse discurso que Jesus faz para eles, não é bem um discurso, é mais um diálogo, onde Jesus ensina e eles perguntam e Jesus esclarece as suas dúvidas. Jesus lhes anuncia 3 benefícios de sua ida para o Pai. O primeiro, que nós já tratamos, no capítulo 14, versos 1 a 3, Jesus diz, olha, eu estou indo para assegurar o destino de vocês. Eu estou indo para garantir que um dia eu vou voltar e eu vou levar vocês para a casa do Pai. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Então é necessário que eu vá para que eu possa abrir o caminho, para que vocês um dia cheguem lá, porque eu vou voltar, vou buscar vocês e vou levar para a casa do Pai. Depois Jesus também respondendo a uma pergunta de Tomé e uma pergunta de Filipe, ele diz que a sua ida era necessária porque isso traria uma revelação ainda maior do Pai. Que a sua ida e essa ida passava pela prisão, pelo julgamento, pela crucificação, pela ressurreição e, por final, a ida até os céus, que isso lhes revelaria de modo mais claro, de modo mais pleno, o projeto redentivo de Deus. Isso comprovaria que ele, Jesus, era o Messias, não o Messias da expectativa deles, dos discípulos, não o Messias da expectativa do povo judaico, mas o Messias conforme Deus havia planejado. O Messias que veio para libertar o seu povo, sim. Mas antes de uma libertação política, antes de uma libertação econômica, uma libertação espiritual, uma libertação dos pecados, uma libertação da condenação eterna. Então, essa ida de Jesus, passando pela crucificação, pela ressurreição e pela ida ao céu, traria esta revelação com mais clareza. E o terceiro benefício, Jesus diz, olha, a minha ida não significa perda de poder, pelo contrário.
A minha ida vai capacitar vocês a operar com um poder maior a missão que eu tenho para vocês. É isso que ele vai dizer nos versículos 12 a 15. Agora, para compreendermos melhor todo esse contexto, nós vamos ler João, capítulo 14, dos versos 1 a 15. Evangelho de João, capítulo 14, os versos de 1 a 15. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós a Tua palavra. Somos incapazes de entendê-la, de amá-la e de obedecê-la com os nossos próprios recursos. Dependemos da ação do Teu Espírito Santo. E é isso que nós suplicamos agora. Em nome de Jesus. Amém. A partida de Jesus traria uma intensificação, uma capacitação nos discípulos para continuar a missão de Jesus. E Jesus lhes apresenta isso com duas promessas e um dever. E é isso que nós vamos abordar, e é assim que nós vamos abordar o texto hoje, vendo as duas promessas e o dever que Jesus diz aos seus discípulos naquela conversa que eles tiveram naquela quinta-feira à noite, na quinta-feira que inclusive comemoraremos na semana que vem, na chamada Semana Santa, ou Semana da Paixão. Exatamente naquela quinta-feira, Jesus havia se reunido com os seus discípulos. Logo cedo ele havia vindo de Betânia para Jerusalém, uma caminhada aí de uns 3 a 4 quilômetros, passado o dia ali com os seus discípulos no templo, e já à tardinha eles tinham se dirigido ao cenáculo para celebrar a Páscoa. Ali, eles cada um tomou um lugar à mesa, uma espécie de tapete rente ao solo. Eles se reclinaram, ficaram semideitados, Jesus na cabeceira e os apóstolos, 6 de um lado, 6 do outro, celebraram a Páscoa. Jesus lhes ensinou sobre a humildade quando Jesus se levantou e lavou os pés de todos eles. Depois Jesus falou de sua angústia diante da missão que ele estava para cumprir, que era a crucificação. Jesus anunciou o traidor. E nessa hora Judas se levanta e conversa com Jesus e depois sai,
mas os discípulos não estão entendendo o que está acontecendo. E Jesus então lhes diz: olha, eu estou indo, para onde eu vou vocês não podem ir. Pedro diz: Senhor, eu vou com o Senhor para onde for necessário, se possível eu vou até a morte. E Jesus então diz: não é assim, Pedro? Inclusive, esta noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a partir daí, Jesus começou a falar estas palavras de conforto, anunciando que ele estava indo, mas um dia voltaria para levá-los à casa do Pai, anunciando que ele era o caminho único e exclusivo que conduzia ao Pai, o caminho verdadeiro, o caminho que produz vida, e anunciando que através dele é que nós podemos conhecer o Pai. E agora então ele faz uma promessa, que os discípulos seriam capacitados a realizar as mesmas obras de Jesus e até obras maiores. Jesus diz no verso 12: em verdade, eu digo para vocês que quem crê em mim fará também as obras que eu faço e ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, observando esse versículo, Jesus faz algumas afirmações. Ele diz em verdade, e ele usou esta expressão várias vezes no seu ministério. Seria literalmente amém, amém, na língua que Jesus falava com os seus discípulos, que era a língua aramaica. E com isso ele está dizendo: o que eu vou dizer é verdade, o que eu vou dizer é confiável, vocês podem acreditar no que eu vou dizer. Então, os nossos tradutores decidiram traduzir essa expressão em verdade, em verdade. Isso é, vocês podem confiar nisso que eu estou dizendo, vocês podem acreditar nisso que eu estou falando com vocês. E Jesus então diz: olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Não só isso, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores. E isso vai ser assim porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus faz afirmações assim bem fortes, né? Promessas bem fortes mesmo. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores, e vai ser assim exatamente porque eu vou para junto do Pai. Então, como se Jesus dissesse: eu estou dizendo uma verdade aqui para vocês, eu estou dizendo algo para vocês que vocês podem acreditar, vocês podem confiar. Exatamente porque eu estou indo para junto do Pai, aquele que crê em mim fará não somente as obras que eu faço, mas fará também obras ainda maiores. A promessa, lembre-se, é para quem crê, não é para qualquer pessoa, é para aquele que crê em mim. E no contexto, se você acompanhou a leitura, é aquele que crê em Jesus conforme ele se revelou, conforme ele tem se manifestado aqui. É preciso enfatizar isso, porque é difícil encontrar alguém que não creia em Jesus. Agora a pergunta é: em qual Jesus? Em qual Jesus a pessoa crê? Muitas vezes cremos no Jesus da nossa imaginação. Nós criamos um Jesus, imaginamos um Jesus, atribuímos certas expectativas e certas qualidades a este Jesus e cremos neste Jesus. Não é o Jesus dos evangelhos, não é o Jesus das Escrituras, não é o Jesus conforme ele se revelou, mas é o Jesus da minha própria criação, das minhas expectativas. É impossível isso acontecer? O que estava acontecendo com os discípulos naquele momento? Exatamente isso. Eles estavam crendo num Jesus conforme as expectativas deles. Por isso que eles não entendiam muita coisa que Jesus dizia. Por isso, quando Jesus disse: eu estou indo, eles ficaram: como assim está indo? Você lembra uma vez que Pedro confessa que Jesus é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus começa a dizer: olha, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser preso, lá eu vou ser julgado, lá eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar. Qual foi a reação de Pedro? Nunca, Senhor, isso nunca vai acontecer contigo. Pedro acreditava em Jesus,
mas num Jesus conforme as suas expectativas, conforme as suas esperanças. E Jesus foi corrigindo isso não apenas em Pedro, mas também nos outros discípulos, para que eles tivessem o conceito correto de Jesus. E aqui, nesse discurso, é isso que está acontecendo. Jesus está explicando, é preciso que eu vá, eu não vou ficar com vocês para sempre dessa vez. Essa minha vinda como Messias não foi para ficar com vocês para sempre. Eu vou voltar outra vez, e aí eu vou ficar para sempre, mas agora não. E vocês sabem o caminho. Aí Tomé pergunta, Senhor, mas a gente não sabe. E daqui a pouco Felipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. E lembre-se que Jesus já tinha dito para esses mesmos discípulos o quê? Eu e o Pai somos um. Mas Felipe está lhe perguntando, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente, a gente só quer ver o Pai. O que está acontecendo? Eles creem em Jesus, mas não conforme Jesus está se revelando a eles. Jesus pacientemente está corrigindo, está mostrando. E então Jesus vem dizendo isso. Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede que as palavras que eu estou dizendo para vocês são as palavras que o Pai disse para mim, são as palavras do Pai. Creiam que as obras que eu realizo são as obras do Pai. Creiam nisso, creiam pelo menos por causa das obras. Aí Jesus acrescenta, em verdade, eu digo a vocês, que aquele que crê em mim, crer em Jesus, conforme Jesus tem se revelado. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que Jesus realizou a obra da nossa salvação, que a sua morte na cruz foi para pagar pelos nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados, que ele ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós? Você crê que ele um dia vai voltar? Que ele um dia vai julgar este mundo? Você crê nisso? Você crê que ele é o único caminho para Deus? Que ninguém vai a Deus se não for por ele? Você crê que ele é o único caminho verdadeiro? Que ele é o único caminho que produz vida? Você crê nisso? Isso é crer no Jesus da Bíblia. Não é crer que Jesus foi mais um líder religioso, como vários outros. Que ele foi um profeta, como tantos outros. Que ele foi alguém que realizou muitos milagres e talvez ainda hoje possa realizar. Que ele é um solucionador dos problemas temporais, alguém que a gente busca no aperto, mas que ele não vai mandar em nossa vida. Isso não é o Jesus das Escrituras. Jesus está dizendo, para quem crer nele, a promessa é para quem crer nele, conforme ele se revelou, como Deus, como Senhor, como realizador da nossa salvação, como nosso Salvador, como único meio de acesso a Deus, como juiz, como dono da vida. É crer neste Jesus. Para quem crê neste Jesus, ele diz, vai realizar as obras que eu faço. Fará as obras, fará obras semelhantes às realizadas por Jesus. Em João, várias vezes aparece a palavra obras, falando daquilo que Jesus fez. Em João 3,21, fala destas obras como feitas em Deus. Em João 4,34, quando ele está falando com os discípulos, que ele estava conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana deixou o balde ali e foi correndo à vila chamar os outros samaritanos. Aí os discípulos chegaram e ficaram admirados que ele estava falando com uma mulher, e os discípulos oferecem comida, porque os discípulos tinham ido à cidade exatamente comprar comida, porque todos estavam com fome. Aí Jesus diz, a minha obra, aliás, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Agora é interessante que qual obra Jesus estava fazendo ali com a mulher samaritana?
pregando o Evangelho. Vocês lembram que quando nós tratamos daquele texto, nós mencionamos, ali Jesus não realizou nenhum milagre em Samaria. Mesmo assim, os samaritanos creram nele. E Jesus chama esse episódio ali de obra. Então, a obra da evangelização, a obra de anunciar o reino, a obra de fazer a vontade de Deus. Algumas vezes a palavra obra foi utilizada para milagres. Por exemplo, quando ele curou o paralítico ali no tanque de Betesda, ele também chamou isso de obra de Deus. Quando ele curou o cego de nascença, narrado no capítulo 9, ele também chamou isso de obra de Deus. Então, as obras de Jesus falam de toda a sua missão. Tanto seus milagres, como seus ensinos e sua evangelização. Fazer as obras de Jesus é isso. É continuar com a pregação do Evangelho proclamado por Jesus Cristo. E nessa tarefa, Deus pode permitir a realização de milagres, sim. Mas a principal obra é o anúncio do Evangelho, a proclamação do Evangelho. Estas obras evidenciam que Jesus é Deus, testemunho. Mas Jesus também fala de obras maiores do que as que eu faço. O que Jesus quer dizer com isso? Para nós entendermos isso, é preciso primeiro ver a razão. Jesus diz, vocês farão obras aí, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e ainda obras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Em virtude disso, da razão ser esta, a razão, vocês farão obras maiores, por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Nós não precisamos entender que Jesus está dizendo que os seus discípulos, ou as pessoas que creem nele, farão milagres maiores do que o que ele realizou. Por que a gente está dizendo isso? Porque durante o tempo que Jesus esteve na terra, os discípulos fizeram milagres? Fizeram. Lembra aquela vez que ele mandou os 12? E ele deu uma ordem, vão, curem os enfermos, expulsem os demônios, ressuscitem os mortos. E lá no Evangelho de Marcos vai dizer que os discípulos foram, Marcos capítulo 6, versos 12 e 13, foram e na volta eles testemunharam isso. Marcos capítulo 6, versos 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, as obras maiores não são necessariamente milagres maiores. Além disso, nós temos 2 textos em João que nos falam de coisas maiores, de obras maiores. O primeiro deles é João capítulo 1, versos 50 e 51. João capítulo 1, versos 50 e 51. É aquele momento em que Natanael chega a Jesus trazido por Filipe. Não sei se você lembra da história, né? Filipe chega para Natanael e diz, olha, encontramos aquele que Moisés e os profetas falaram. É Jesus de Nazaré. Aí Natanael pergunta, aí, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz o quê? Vem ver. Aí Natanael vai ver Jesus, né? Aí Jesus diz, aí está um verdadeiro israelita em que não há dolo, aí no verso 47. Aí Natanael pergunta, de onde é que você me conhece? Aí Jesus diz, antes de Filipe te chamar, eu vi você sentado lá debaixo da figueira. Aí quando diz isso, Natanael fica admirado, Natanael se espanta, rapaz, esse homem é bom mesmo, né? Ele sabia onde é que eu estava sentado. E aí ele diz, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Aí Jesus diz assim, versos 50 e 51.
porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E vocês estão lembrados a que Jesus está fazendo alusão aqui quando ele fala dos céus abertos e dos anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está falando ou relembrando um acontecimento do Antigo Testamento. Qual? A visão de Jacó em Betel, quando ele dormiu, e ele sonhou com o céu aberto e uma escada do céu à terra e os anjos subindo e descendo por ela. E Jesus então diz para Natanael quem é essa escada. Quem é? É Jesus, o Filho do Homem. Agora, em nenhum lugar da Bíblia é registrado que Natanael teve essa visão. Que Natanael viu os céus abertos e viu Jesus como uma escada e os anjos subindo e descendo. Então, o que Jesus quis dizer com isso quando ele falou para Natanael? Você vai ver coisas maiores. Você vai ver Deus agindo através de mim. Você vai ver a revelação que Deus está trazendo para as pessoas através de mim. Você vai ver Deus se revelando através de mim. Então, as coisas maiores aqui que ele se refere é exatamente uma revelação mais plena de Deus. E os que creem em Jesus podem comunicar isso às pessoas. Hoje, nós temos todo o plano de Deus já revelado. Jesus já completou a obra. Jesus já consumou a obra. Jesus já morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. E lá no Apocalipse, ele já revelou o final de tudo. Hoje, nós pregamos uma revelação plena, que foi completada em Jesus. Coisas maiores é poder comunicar esta revelação de modo pleno. Veja ainda João capítulo 5 agora, verso 20. Aqui um debate entre Jesus e os líderes religiosos. E Jesus diz: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aqui a expressão é exatamente a mesma daquela de João 14, 12. Obras maiores do que estas. E quais seriam as obras maiores do que essas? Lembra que Jesus já tinha feito algumas obras, transformando água em vinho e assim por diante. Que obras seriam estas? Jesus vai explicar. Veja aí, verso 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, qual seria uma das obras maiores? Dar vida, vivificar. A outra, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o... Qual era a outra obra maior? Executar o julgamento. Aqui não aparecem milagres visíveis, são milagres, mas não visíveis. E não aquilo que a gente computa como milagre. Mas o fato é o maior de todos os milagres. Vejam Jesus dizendo: a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, e os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. De que vida é essa que Jesus está falando?
Qual vida? A vida eterna, a vida espiritual. Quando Jesus diz, eu vou fazer obras maiores, ele explica quais são essas obras maiores. Converter pessoas. Se você pensar bem, pense em Lázaro. Ele morreu e depois de 4 dias foi ressuscitado. Foi um milagre? Com certeza. Concorda? Grande milagre. Inclusive, nós não temos relato de nenhum outro seguidor de Jesus que ressuscitou alguém depois de 4 dias. Teve pessoas que ressuscitaram, mas não depois de 4 dias. Agora, suponha, é só uma suposição, que Lázaro não tenha se convertido. Isso não é verdade, é só uma suposição. Lázaro experimentou o maior dos milagres? Teria experimentado o maior dos milagres? Não. O que adiantaria ser ressuscitado para viver mais 20, 30, 40 ou até 100 anos e quando morrer ir para o inferno? Resolveria? Qual é o maior dos milagres? É a vida eterna. É a nova vida. É Deus operar a conversão. Toda vez que alguém se converte, está sendo realizado um grande milagre. Um grande milagre. Deus está dando vida, Deus está ressuscitando um morto, Deus está vivificando alguém. Como diz o autor do hino, eu creio em milagres, porque Cristo me salvou. Se você foi salvo por Cristo, não tem como não crer em milagres. Sua salvação é um milagre, e um grande milagre. Eu e você estávamos mortos em nossos pecados, cegos para Deus, paralíticos em termos de ação para chegar a Deus, nécios quanto ao nosso entendimento de Deus. E o Espírito Santo veio a nós, abriu os nossos olhos, curou a nossa vontade, restaurou as nossas afeições, nos deu vida, nos fez enxergar a verdade, nos fez andar até Deus. Este é o maior dos milagres. É isso que Jesus está dizendo. Quem crê em mim fará obras maiores. Fará milagres, sim. Fará milagres do tipo curar, ressuscitar. Não estou negando isso. Mas quando Jesus diz de milagres maiores, ele está falando do anúncio do Evangelho. Agora sim já realizado. Agora sim já completo. Agora sim a mensagem já totalmente realizada. Porque Jesus já morreu, já ressuscitou, já está à direita de Deus. O Espírito Santo já foi enviado. Obras maiores estão sendo realizadas. Talvez o que nos falta é olhos para ver isso. É fé para crer nisso. Uma promessa. Quem crê em Jesus, conforme Jesus se revelou, vai proclamar o Evangelho. Vai anunciar o Evangelho. Vai anunciar que Jesus é o único caminho. O caminho verdadeiro, o caminho que produz vida, que não há outro meio de chegar a Deus senão por Jesus. E nesse anúncio, o Espírito Santo vai converter pessoas. São obras maiores. Obras maiores. Que privilégio. Algumas pessoas valorizam as coisas desta vida e nós somos tendentes a isso. Nós aplaudimos realizações artísticas, cantores, artistas, cineastas, esportistas. São aplaudidos, são ovacionados, tornam-se ídolos. Mas tudo o que eles estão realizando vai terminar aqui. Vai acabar aqui. O anúncio do Evangelho produz novas vidas que durarão por
toda eternidade. Jesus está cumprindo sua promessa. Quem crê em mim fará obras maiores do que eu fiz. A segunda, aquele que crê em mim irá pedir e eu irei atender. Versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus continua suas afirmações no contexto. Aquele que crê em mim fará obras maiores, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Se alguém pedir alguma coisa em meu nome, eu vou fazer isso. E eu vou fazer isso para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, pedirem a mim alguma coisa em meu nome, eu o farei. As condições são as seguintes. É crer em Jesus, o que ele já disse antes. Aquele que crê em mim. E lembre-se, crer em Jesus conforme Jesus tem se revelado. É pedir, mas é pedir em seu nome. Normalmente, a expressão em seu nome, ou quando Jesus diz em meu nome, é tomando Jesus como representante. É você chegar a Deus através de Jesus. Você chegar a Deus nos méritos de Jesus. Então, quando você vai pedir alguma coisa a Deus, você não vai pedir conforme você merece. Porque nesse caso, nós não merecemos nada. Pedir em nome de Jesus, normalmente é entendido. Ó, Senhor, eu estou pedindo, mas a assinatura que eu estou trazendo aqui não é a minha, é a de Jesus. É a obra dele. Foi o que ele fez na cruz. Ele merece, não eu. Mas ele me está ordenando que eu peça em nome dele. Então eu estou pedindo nos méritos dele, confiando nos merecimentos dele. Agora, nesse contexto, o em meu nome vai um pouco além. Por quê? Porque no verso 14, Jesus diz, se me pedirdes alguma coisa, se pedirdes a mim, em meu nome. Então, como é que se pede alguma coisa a Jesus em nome do próprio Jesus? Pedir a Deus, ao Pai, em nome de Jesus, aquele primeiro sentido cabe. Mas pedir ao próprio Jesus, e aí entra o segundo sentido, o segundo uso do pedir em nome. É pedir por amor a Jesus. É pedir conforme a natureza de Jesus. É pedir pensando na glória de Jesus. E é nesse sentido que muitas vezes a palavra em meu nome é usada no Antigo Testamento. Quando Deus diz lá em Ezequiel, é por amor de mim, por amor do meu nome. Então ele está falando, é por amor a ele. Então, isso significa que Jesus está limitando o que eu peço. Ah, Jesus disse que se eu pedir qualquer coisa em nome dele, ele atende. Eu estou com raiva de fulano, eu vou pedir que Jesus mate o fulano. Essa oração, não, esse pedido não é um pedido em nome de Jesus, porque não está de acordo com a natureza de Jesus. Não reflete a pessoa de Jesus. Não expressa amor a Jesus. Como Tiago diz lá no capítulo 4, muitos dos nossos pedidos expressam o quê? Amor ao mundo. Pedis, Tiago diz, mas vocês pedem mal para esbanjar nos próprios prazeres. Ponto. Não é disso que Jesus está falando aqui. Pedir em meu nome é pedir consoante a pessoa de Jesus, conforme a obra de Jesus, conforme a natureza de Jesus. São pedidos que visam a glória do Pai e a glória do Filho. E Jesus deixa isso claro. O propósito dele atender, qual é? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Então não são pedidos caprichosos para satisfazer nossos interesses, mas pedidos que buscam a vontade de Deus e o engrandecimento do reino de Deus. Esses pedidos, Jesus diz que ele vai atender, ele garantiu. Estes pedidos, ele vai atender. Quem crê nele pode fazer estes pedidos que ele irá atender. E quando fala de glorificar o nome dele, nem sempre isso é algo confortável. Vocês estão lembrados no finalzinho ali do capítulo 13, verso 31, que Jesus diz que chegou a hora em que foi glorificado o Filho do Homem. E de qual hora é que Jesus está falando? A cruz. A cruz foi confortável para Jesus? Foi? De modo nenhum. Não foi confortável. Mas era a vontade de Deus? Através daquela obra, Deus foi glorificado? Por que nós estamos reunidos aqui prestando um culto, adorando a Deus? Por quê? Porque houve uma cruz que Jesus esteve nela. Ela trouxe glória. E lá no capítulo 21, já no encerramento, quando ele fala com Pedro, ele fala do tipo de morte que Pedro teria e glorificaria a Deus. E o contexto deixa claro que não seria uma morte confortável. Seria uma morte por perseguição. Glorificar a Deus é fazer a vontade de Deus. Então, pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que vai glorificar a Deus, é pedir aquilo que está consoante à vontade de Deus. Então, Jesus diz, eu vou atender. Eu vou atender. Você pode pedir ao Pai ou pode pedir a mim, Jesus diz. Eu vou atender. Por que pode pedir ao Pai e pode pedir a mim? Ele já respondeu na resposta dele a Filipe, que quem vê Jesus, vê o Pai. É a mesma coisa. Então Jesus fez duas promessas. Os que creem nele farão obras maiores. E se pedirem alguma coisa em nome dele, serão atendidos. E por último ele fala do dever. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Aqui é uma conexão lógica. Jesus está dizendo, se me ama, me obedece. Se não me obedece, é porque não me ama. É claro, né? Isso aqui não cabe nem muita explicação. Tem certos textos da Bíblia que não é explicação, né? Jesus diz, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. O que isso significa? Significa que Jesus está dizendo que se você ama ele, você vai obedecer. A dificuldade aqui não é entender. A dificuldade é aceitar. Essa é a grande dificuldade. Normalmente as coisas simples se tornam mais difíceis de serem aceitas. Essa é a dificuldade. Mas podemos pensar um pouquinho nisso. Todo amor tem hierarquia, intensidade e forma. Nós amamos muitas coisas e não é errado amar, né? Então você pode amar o seu time de futebol, não é errado. Você pode amar o seu cachorro de estimação, não é errado. Mas você também vai amar sua esposa ou seu marido, vai amar seu filho. Agora a gente espera que tenha uma hierarquia nisso tudo. Se você amar seu cachorro de estimação mais do que você ama sua esposa, pronto, aí, né? Ou se você amar seu carro com homem, talvez seja bom falar assim, né? Se você amar seu carro mais do que você ama sua mulher, pronto, aí tem alguma coisa errada, né? Não é pecado amar as coisas, desde que eu ame na ordem certa. E quem é o primeiro dessa ordem? Deus. Inclusive, eu só consigo amar bem tudo mais se eu amar Deus em primeiro lugar. Se eu não amar Deus em primeiro lugar,
minha vida amorosa vira uma bagunça, minha vida afetiva fica toda desordenada. E essa é a razão porque há muitos traumas psicológicos, muitos conflitos. Essa é a razão. Porque há muitos amores e a pessoa não dá conta de amar todos eles. Por quê? Porque eles estão desordenados. Não há uma ordem nestes amores. E só dá para ordenar quando Deus é o primeiro, certo? Mas em segundo lugar, a intensidade. Você pode amar seu time, pode amar seu cachorro, pode amar seus filhos. Agora a intensidade vai ser diferente, certo? Não, eu amo meu cachorro com a mesma intensidade que eu amo minha esposa. Ih, rapaz. Aí, né, esse casamento não vai bem. Com certeza, esse casamento não vai bem. Há intensidades diferentes, né? E novamente, quem deve ter maior intensidade? Deus. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Você pode amar seu time de futebol, mas se um dia o seu time de futebol exigir que você gaste todo o seu dinheiro com ele, você vai dizer o quê? Não, peraí, o meu amor por você não chega a tanto assim, certo? A intensidade não é tanto assim. O que eu dedico para você talvez seja algumas horas da semana para assistir na televisão. Se dá para ir no estádio, se não é num dia de culto, não é não, Levi? Eu posso até ir ali no Romeirão, torcer por você e tal. Mas não tem toda essa intensidade assim de eu sacrificar toda a minha vida pelo meu time de futebol. Quando isso acontece, novamente a vida amorosa fica desordenada, fica toda bagunçada, né? E novamente vem os problemas nos relacionamentos. Mas em terceiro lugar, a forma. Eu vou ilustrar novamente, né? Então você ama seu cachorro. Aí quando você chega em casa, ele vem e você e brinca com ele e tal. E você ama sua esposa. E como é que você demonstra seu amor por sua esposa quando chega em casa? É do mesmo jeito? Vem aqui, vem aqui, meu amor, vem aqui. Não é desse jeito, certo? Você vai dar um beijo nela, vai perguntar como é que foi o dia. Agora imagine que você inverta isso, né? Chega e beija o cachorro e vai lá, certo? Novamente, as formas não são as mesmas. A forma de amar. Posso ilustrar assim, como é que um pai ama seu filho ainda criança? Como é que ele ama? Cuidando do filho e educando o filho, não é assim? E como é que aquele filho ainda criança ama o pai? Cuidando do pai e disciplinando o pai, é assim? Respeitando, obedecendo. Se a vida seguir o seu curso normal, vai chegar um dia em que as coisas vão se inverter, né? Em que o filho é que vai acabar cuidando do pai. Não, o senhor não pode ir para lá não, está na hora de tomar o remédio e tal. E aí a dificuldade é o pai admitir isso, que agora esse menino que eu criei está mandando em mim. Faz parte da vida, é assim mesmo, viu? Mas o que eu quero dizer é que as formas de amor dependem do contexto. Deus nos ama e Ele demonstra esse amor cuidando de nós, enviando o seu Filho para dar a salvação. E nós amamos a Deus. E como é que nós demonstramos isso? Cuidando de Deus e salvando Deus? Não. Como é que nós demonstramos? Obedecendo os mandamentos de Deus. Não vamos dizer, proclamar, cantar que amamos a Deus, quando chega dali para fora, esquece tudo que a Bíblia diz. Deus diz que é para ser desse jeito, mas eu não faço. Deus diz que é assim, mas eu não concordo, porque isso aí eu não concordo, isso aí da Bíblia eu acho que está errado, não é bem desse jeito. Então você não ama a Deus. E não sou eu que estou dizendo. Foi o próprio Jesus. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Está claro. Está muito claro. Delongar-se aqui é chover no molhado. Está claro. Você evidencia. Você comprova, não é para os outros, é para você mesmo. Que você de fato ama a Deus
Quando você obedece a Deus, quando você guarda os mandamentos de Deus. Jesus estava indo embora naquele momento. Ele fez 2 promessas e deixou um dever. Aqueles que creem em mim, conforme eu me revelei, vão fazer as obras que eu fiz e até obras maiores. Aqueles que creem em mim, conforme eu me revelei, vão pedir em meu nome e eu vou responder. E aqueles que me amam vão guardar os meus mandamentos. A pergunta que fica é: nós cremos? Nós amamos? Se nós cremos, temos as 2 promessas. E se nós amamos, nós vamos obedecer. Amém.